Camisa 12, um prazer grande estar aqui falando com vocês. Sou Duílio Monteiro Alves, tenho 45 anos, nasci em 1975, me tornei sócio do clube no dia do meu nascimento. Meu avô, Orlando Monteiro Alves, viveu sua vida também no Corinthians, se dedicou ao clube, foi diretor de futebol em 77, em 79, foi vice-presidente eleito em 2 gestões. Meu pai, Adilson Monteiro Alves, foi um dos idealizadores da democracia corintiana nos anos 80 e eu comecei a minha participação política no clube com a diretoria cultural em 2009 e 2010, participei das festividades do centenário, fui para o futebol no fim de 2010, 2011, conquistamos o título brasileiro, 2012 Libertadores e Mundial, 2013 Paulista e Recopa, voltei em 2018, ganhamos o Bipaulista, 2019 o Tripaulista e queria aqui responder as perguntas de vocês para que vocês conheçam um pouco mais das minhas propostas. Salve o Corinthians! Temos alguns projetos para o Clube Social, muitos investimentos em campanhas para que a gente traga novos associados. Temos também um departamento de marketing desenhado para que a gente tenha profissionais voltados ao clube social, para que a gente possa tornar o clube autossustentável. Então, profissionais de marketing que vão cuidar dos esportes olímpicos, dos esportes amadores, profissionais para cuidar do departamento social, dos eventos, do cultural, da responsabilidade social. Então, trazendo mais sócios e melhorando a arrecadação nos outros esportes, tornando o clube autossustentável. A gente pode sim, aí com o tempo, fazer estudos para que a gente possa melhorar um pouco o valor do título, o valor da mensalidade, mas isso não quero prometer, porque depende muito de estudos, para que a gente não deixe o clube com muito déficit. Então é um estudo que a gente precisa fazer, mas também já está preparado, né, o nosso marketing para que a gente traga novas receitas, novos sócios e que aí sim, com esse aumento de receita, a gente possa pensar em uma redução dos valores. Glória a ti, tu és orgulho. Fiel torcedor com direito ao voto. Bom, para explicar bem para vocês isso não é uma atribuição do presidente da diretoria e nem da diretoria executiva. Isso é um assunto que tem que ser passado dentro do conselho, tem que ser discutido no conselho e numa Assembleia Geral de Sócios. O que eu me comprometo é provocar essa discussão, levar essa discussão para dentro do conselho, ampliá-la, falar com os sócios, falar com os torcedores, falar com os fiéis torcedores, conversar com as organizadas, enfim, com todos os corintianos no mundo todo. Não só colocar esse assunto no conselho, mas também trazer as alternativas, escutar as opiniões, escutar sugestões, e para que a gente faça uma discussão bem ampla, bem democrática, para que aí sim, a gente com algumas sugestões converse com os sócios, converse com o conselho e que, dando tudo certo e eles estando de acordo, a gente possa ter aí a voz do fiel torcedor e dá-lo o direito ao voto. Ampliação da Neoquímica Arena e setores com ingressos mais populares. Bom que o torcedor saiba, pouca gente tem conhecimento disso. O Corinthians, na época da construção da Neoquímica Arena, já deixou as fundações atrás dos 2 gols prontas para que a gente possa ampliar no futuro 10 mil lugares atrás de cada gol e que o estádio passe a ter aí 65 a 78 mil lugares aproximadamente. Existe uma conta de manutenção de estádios, que um estádio com 45 a 50 mil lugares tem um valor de manutenção e acima disso o valor cresce muito e não proporcionalmente. Então temos alguns estudos para que a gente possa criar na Neoquímica Arena outros setores com ingressos mais populares. Essa é a nossa intenção. A gente entende que o torcedor corintiano de menor renda possa ter oportunidade também de assistir jogos no início de um campeonato paulista ou finais de campeonatos importantes. Então estamos estudando isso, temos esse objetivo e vamos sim criar alguns setores para que a gente possa ter um maior número de corintianos que hoje não conseguem assistir os jogos na nossa arena. O campeão dos campeões. Sou a favor de manter o time sub-23 e explico aqui o porquê. O
time sub-23 do Corinthians hoje custa mensalmente, em termos de salário, R$240 mil. Temos uma despesa total anual que não ultrapassa os 5 milhões, e isso não é um valor tão alto para o mundo do futebol. Um jogador nosso que vá bem no 23, que chegue no profissional e que tenha uma venda futura, pagamos aí alguns anos no 23. Já temos um exemplo como o Rony, que já está no profissional, vem fazendo bons jogos, e com certeza teremos aí um resultado e um retorno com ele dentro e fora de campo posteriormente. Muitos jogadores têm um período de maturação um pouco mais tarde, e em média, a grande maioria dos atletas ficam prontos para chegar no time profissional entre os 20 e os 23 anos. Então isso também faria com que a gente não desperdiçasse talentos que estouram a idade no sub-20 e que não estão prontos para chegar no futebol profissional. De tradições e glórias mil, tu és. Bom, é importante deixar uma coisa aqui clara para vocês de como funciona o processo de contratação dentro do Corinthians. Eu participei da diretoria de futebol por 5 anos e meio, 3 anos de 2011 a 2013, e depois agora de 2018 a 2019 e metade desse ano de 2020. Todo atleta contratado pelo Corinthians teve a sua aprovação e seu pedido feito pelo treinador, foi analisado pelo Cifute, foi analisado pela comissão técnica. Então eu acho que isso é o primeiro ponto para que a gente fale agora dos empresários. A FIFA fez uma alteração em 2014 ou 15, em que jogadores não podem mais ter direitos econômicos vinculados a terceiros. Isso significa que só clubes de futebol e o próprio atleta pode ter participação nos seus direitos. Em relação a empresários com carta branca ou não, não é assim que funciona hoje, até porque eles não têm mais percentuais dos atletas, eles simplesmente são procuradores dos jogadores, e muitas vezes um empresário que vem fazendo um bom trabalho, depende do momento, isso já mudou muito, já teve na mão de um ou de outro, a maioria do mercado, né? Então, muitas vezes se fala que o Corinthians prioriza esse ou aquele empresário. Não, o Corinthians prioriza o jogador, o atleta que foi pedido pelo treinador e vai atrás dele para trazer, independente de qual é o seu empresário. Eternamente. Como solucionar a dívida do Corinthians, né? São dois fatores importantes. Um, gerar novas receitas, e o outro reduzir as despesas. A gente tem que ter um fluxo positivo, trabalhar com um fluxo positivo, não gastar mais do que a gente arrecada, separar uma parte da receita para que a gente venha diminuindo a dívida, mas não temos a necessidade de pagá-la imediatamente, né? Ela pode ser renegociada, os prazos alongados, isso já vem sendo feito, e gerar novas receitas. A gente vem trabalhando muito em projetos de marketing, projetos para que a gente utilize todas essas novas mídias sociais, os streaming, o Facebook, o YouTube, enfim, todo esse mundo novo digital que a gente tem muita capacidade, a gente tem quase 40 milhões de torcedores, criar esse engajamento para que a gente possa monetizar as redes, trazer dinheiro novo. E a nossa Neoquímica Arena, né, que tem que ser o centro da paixão corintiana. Além da renda dos jogos, a gente tem outros negócios já sendo desenvolvidos, já temos uma universidade dentro da arena, uma academia, uma clínica médica, uma locadora de veículos que já está em fase de contratos, temos um salão de beleza feminino pronto, uma barbearia masculina, enfim, temos muitos negócios sendo feitos na arena, e essa receita também nova vai nos ajudar no dia a dia. Sem falar que com esse acordo da Caixa que está muito próximo, a gente tem em breve a previsão de receber no mínimo 50% de toda essa receita que for gerada dentro da... Muito se fala do tamanho da folha do elenco atual do Corinthians. O Corinthians hoje tem uma folha de aproximadamente 11 milhões, para que vocês tenham ideia, em 2017 era de 17 milhões aproximadamente. O nosso arquirrival da Barra Funda tem uma folha salarial hoje o dobro da nossa, o Flamengo o triplo da nossa, isso tudo são números aproximados. É bom que se saiba também que o Corinthians a maioria dos seus jogadores são pagos integralmente só em CLT, poucos têm direito de imagem, e nos outros clubes essas outras formas de pagamento não aparecem quando fazem esses levantamentos, por isso colocam o Corinthians sempre como uma das folhas mais caras do Brasil. Em relação aos atletas emprestados,
Nós temos sim alguns que não se adaptaram quando chegaram. O Brasil, infelizmente, tem uma cultura de jogadores descartáveis. Não podemos esquecer que são seres humanos, que os caras precisam de adaptação, as suas famílias chegam e para jogar num clube do tamanho do Corinthians não é fácil. Então muitas vezes isso leva tempo. São patrimônios do clube e são emprestados e muitas vezes até com uma parte ou totalidade dos salários pagos para que a gente possa ter um retorno do nosso investimento, que o jogador seja utilizado, que ele ganhe experiência, que ele volte melhor ou que a gente possa aí recuperar o dinheiro investido fazendo uma boa venda. O Corinthians tem que ter um time competitivo, tem que ter um time com raça, tem que ter um time que lute, que dê a vida em campo e aí sim, nós vamos sempre estar brigando por título. Se eleito, temos que ter o que tem de melhor no mundo do Corinthians, não é? Eu sempre pensei assim, temos que pensar grande, somos uma grande nação, temos quase 40 milhões de torcedores, então temos que ter o que existe de melhor. Se eleito, vamos trazer profissionais da mais alta qualidade para todas essas áreas, né? E isso é o que o Corinthians precisa. Temos também, existem, né, os cargos de diretores estatutários, vamos dizer assim, que são previstos no Estatuto do Clube, são cargos de indicação do presidente, mas além deles, independente deles, o Corinthians tem que ter nos seus cargos principais e em todos os outros profissionais, especialistas em sua área e os melhores e mais qualificados do mundo. Nós merecemos isso e é isso que nós vamos ter. Primeiro do nosso esporte pretão. Se eleito, eu serei esse Duílio, um cara de boa conversa, um cara aberto a sugestões, um cara disposto a fazer uma gestão participativa, abrir as portas a todos que querem ajudar e querem o bem do Corinthians, com ideias, com trabalho, enfim, com sugestões, tudo que possa ajudar o nosso Corinthians. Sou um cara democrático, um cara da conversa, um cara que nasceu e foi criado num ambiente de democracia. Costumo dizer que tem a democracia nas veias. Então esse é o Duílio, aqui é o mesmo que vai presidir o Corinthians, é o Duílio que vai estar junto com o torcedor, é o Duílio que vai estar escutando as vontades da torcida, dos associados, escutando os conselheiros, unindo o clube e propondo aí uma união geral para que a gente possa ter o Corinthians cada vez mais forte. Vamos manter os esportes amadores e olímpicos, o nosso futsal que vem fazendo bonito há muitos anos, o basquete que voltou em 2018 e a torcida abraçou e vem fazendo grandes jogos, boas apresentações e é muito bom ver o Corinthians novamente com basquete nos principais campeonatos e vamos também investir nos outros esportes. Para isso desenvolvemos um plano de marketing, um modelo que teremos no nosso departamento profissionais de marketing voltado exclusivamente para os esportes, para trazer novas receitas, para que a gente possa ter o clube autossustentável e vamos investir também nos outros esportes que pouca gente fala. Temos o remo, temos o futebol de botão, temos a bocha, temos o tamborel. Todos esses esportes nós temos aí grandes atletas que brigam por títulos, campeões nacionais, campeões mundiais, e assim como o skate, que é uma nova modalidade que hoje o clube tem uma pista e a molecada está frequentando, é um esporte olímpico, então vamos manter e reforçar e correr atrás de receitas para que a gente não tenha aí nenhum tipo de problema financeiro e que a gente possa levar cada vez mais todos os esportes do Corinthians ao topo dos pódios. Quero agradecer aos amigos da Camisa 12 pela oportunidade de estar aqui falando de Corinthians, de responder as perguntas para que todos conheçam melhor o meu plano de gestão, caso seja eleito, e principalmente de poder contar a história da minha família, poder contar a minha história, tudo que eu já passei dentro do clube, toda a experiência que eu já acumulei nesses últimos anos. Peço a todos que comparem os candidatos, que vejam as suas histórias, que vejam as suas propostas e que vejam quem está melhor preparado para assumir o maior posto dessa nossa grande nação. Muito obrigado a vocês, um grande abraço e vai Corinthians!